Worthy is the Lamb, and worthy is the I invite you to have a seat. I know that you felt that someone with a whiter hair than mine is not here this morning. Yeah, Pastor Craig is attending. He has a meeting in the mission that he's part, Reach Global, and they take two meetings during the year that they have all of the missionaries together, and he's there in U.S., and we are here with a special guest. I invite Pastor Cristiano here. Oh, and come with me here, please. Before I introduce you, we have the kids ministry that they are going to have a special time together. Guys, I'm sorry, I will not be with you today, but I invite all of you to come here, please. Come here with us. I will not be singing there. I'm sorry for this, okay? But we sang here the song that we sang last week, isn't it? And we'll pray for you, okay? Let's pray. Dear Lord, we thank you for those beautiful children that we have here. Thank you for the happiness that they have. Thank you for the desire that you are putting by faith in their hearts to be closer to you. We ask that you protect them, that they learn more about you in the way that they will be transformed by your grace, that they grew as people that love you, that learn from you the direction that they need for their life. Bless them, bless all the teachers, everyone that is serving there. And we ask for a wonderful time for them. In Jesus' name, amen. God bless you guys. And we have, and I said earlier about the Gospel Center, Disciple Making, Church Planning Church. And Pastor Cristiano is here representing an important part of this, that is the Church Planning Church. Through all the years, Union Church always have churches growing inside of it, using the space, and Pastor Cristiano is a pastor of one of these blessed churches, that is Igreja do Redentor, and he is here with us. Thank you for this. Please. Obrigado. Antes de começar a pregar, Before I begin preaching, gostaria de agradecer I would like to thank, em nome não só da Union Church, in the name not only the Union Church, mas também em nome do Restore Brasil e Atos 29. but in the name of Restore Brazil and Acts 29. Agradecer a Union Church pela parceria desses anos. Thank Union Church for the partnership through all these years. Não só porque agora estou pastoreando a Igreja do Redentor. Not even because now I'm the pastor of Redentor Church. Eu estou no Rio há pouco menos de um ano. I'm in Rio a little less than a year now. Mas durante 5 anos eu fui pastor e plantador de uma igreja. But during 5 years I was planning and being a pastor of a church. Numa cidade chamada Macaé, não sei quantos vocês conhecem. In a city named Macaé. I don't know how many of you know the city. E no início da plantação dessa igreja, And in the beginning, when we were planning the church, eu fiz parte de um coletivo de plantadores de igreja. I was part in a collective of a church planning. Do Restore Brasil, que acontece aqui na Union Church. Restore Brazil, that they run it here in the Union Church. E foi fundamental na minha formação, no suporte para a plantação dessa igreja em Macaé. And was really important for me with the support and the learning to plant this church in Macaé. Então, eu particularmente sou abençoado através da Union Church há pelo menos 6, 7 anos. So I'm been blessed
through Union Church now for around 5 years. E talvez vocês não façam ideia a quantidade de igrejas e pastores que são impactados através desses ministérios que acontecem aqui da Igreja do Redentor, aqui na Union Church. Maybe you have no idea how many churches have been blessed through this ministry that happens here. E eu sou muito grato a Deus pela vida da Union Church. And I'm really thankful to God for the life of Union Church. Que tem sido a casa não só do Restore Brasil, mas também da Igreja do Redentor por todos esses anos. And Union Church has been the house, not even Restore, but Redentor through all these years. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, a liderança. Thank you. And that God, may the Lord continue to bless the leadership and the church. Amém. Amen. Nessa manhã eu gostaria de falar um pouco a respeito de fé. This morning I would like to talk a little bit about faith. E é interessante que alguns anos atrás, And it is interesting that few years ago, o pastor Steve Teams, ele é da Inglaterra, the pastor Steve Teens, he's from England. ele esteve no Brasil e em uma pregação ele falou que 3 palavras resumem a Bíblia. He was here in Brazil and he said that 3 words can summarize the Bible. Essas 3 palavras resumem o que Deus fala conosco por toda a Bíblia. Those 3 words summarize everything that God talked to us through the Bible, through all the Bible. A Bíblia possui mais de 750 mil palavras. The Bible has more than 750,000 words. Mas essas 3 palavras resumem o que Deus fala conosco através de toda a Bíblia. But these 3 words summarize all of it. E essas palavras são: confie em mim. And those words are: trust in me. E falando sobre fé, a gente tem um exemplo na Bíblia Talking about faith, we have an example in the Bible de um homem que foi conhecido como o pai da fé. of a man that was known as the father of faith. E para a gente entender um pouco o exemplo de fé desse homem, And for us to understand a little bit of this example of faith, eu queria fazer antes uma ilustração. I would like to give you an illustration. Quantos de vocês gostariam de ganhar uma viagem How many of you would like to totalmente grátis? okay, all of you understood that. To Mas se receive a trip as a treat. Mas se esse prêmio fosse uma viagem, mas que você não soubesse o destino, para onde você estava indo, quantos gostariam desse presente? But if this prize would be a trip for a place that you have no idea where it is. Ok. Se eu falar isso para minha filha de 2 anos, If I tell this story to my children, 2 years old child, se eu olhar para ela e falar: Alice, vamos fazer uma viagem? Alice. if I look at her and say, Alice, let's go to a trip, E não falar para onde a gente está indo, and I will not share where to, com certeza ela vai querer ir. for sure she will like the idea. Mas talvez se eu convidar uma pessoa que eu não conheço tão bem But maybe if I invite someone that I don't know so well e falar: vamos viajar comigo? and say, oh, let's go to a trip, E não falar para onde a gente está indo, and do not share where to, eu não sei se essa pessoa vai aceitar o convite. yeah, I'm not sure that person will accept the invitation. Porque talvez essa pessoa não aceite, mas a minha filha aceite esse convite. And why this person maybe will not accept, but my child certainly will. Porque provavelmente a minha filha Because probably my daughter não está interessada exatamente no local onde eu estou levando. is not interested because of the place we're going to, Mas porque ela confia em mim but because she trusts in me, e ela confia que eu vou levá-la para um local seguro, and she trusts that I'm taking her to a safe place, mesmo não sabendo aonde é esse local. even not knowing where this place is. E o chamado de Deus para nós And the call of God to us é confiar nele. is to trust in Him. Isso é fé. That's faith. Não é necessariamente acreditar o que Deus vai realizar, o que nós queremos.
It's not necessarily believe that God will do what we want, mas confiar naquilo que ele vai fazer, but trust in what he's going to do, independente da gente saber o que ele vai fazer. not depending on what we know that he will do. É confiar em quem Deus é. And that's trusting who God is. Eu tenho um amigo, pastor, I have a friend, a pastor, em Niterói, aqui perto, in Niterói, a city close here. e ele costuma dizer o seguinte: quando eu não confio, quando eu não sei o que Deus está fazendo, And he used to say that when I don't know what God is doing, eu confio em quem Deus é. I trust in who God is. E fé é uma palavra muito popular, And faith is a popular word, mas muitas vezes com um sentido muito deturpado. but many times is a, this word, misrepresented Yeah. meaning. E nós podemos entender a fé And we can understand faith, não simplesmente fé pela fé, not simply faith by faith, mas a fé em Deus. Para onde está direcionada a nossa fé? but faith in God, the one that our faith is directed to. Fé não é simplesmente um pensamento positivo, Faith is not simply a positive thinking, mas a fé é acreditar em quem Deus é e naquilo que Ele pode fazer. but faith is believing who God is and what He can do. E na palavra de Deus nós temos um capítulo da Bíblia, no livro de Hebreus, In the word of the Lord, we have a chapter in the Hebrews, o capítulo 11, que fala sobre fé. chapter 11, that talks about faith. Ele fala sobre vários exemplos de fé. Has many examples of faith. E esse capítulo da Bíblia vai falar o que a fé produz. And this chapter will share about what the faith produces. E vai dizer que fé não é um sentimento otimista a respeito daquilo que eu espero, And we say that the faith is not an optimistic thinking about what I expect, mas fala da verdadeira fé bíblica, but talks about the real faith in the Bible. que é uma obediência confiante à palavra de Deus. That is a trustful obedience to the word of the Lord, Apesar de qualquer circunstância despite of any circumstances ou consequência. or consequences. E a fé funciona de maneira simples. And the faith is simple. Deus fala God talked to us, e nós ouvimos a sua palavra, we hear His voice, nós confiamos na sua palavra we trust in His word, e nós agimos de acordo com a sua palavra, and we act according to His word, a despeito de qualquer circunstância ou consequência. despite all of the circumstances or the consequences. As circunstâncias podem ser impossíveis, The circumstances can be impossible. as consequências podem ser assustadoras e até mesmo desconhecidas, The consequences can be frightening or unknown. ainda assim nós obedecemos a palavra de Deus, Even so, we obey the word of the Lord porque nós confiamos que aquilo que Ele vai fazer, because we trust in what He's going to do, porque entendemos que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. because we understand that everything that He does is good, perfect, and pleasing. E eu gostaria de, antes de ler o texto bíblico, falar sobre 3 características da fé. And I would like to share about 3 characteristics about faith before we read the verse. A primeira delas é a certeza. The first one is certainty. A certeza significa para o cristão o alicerce, a base de uma casa. Certainty means the base, the foundation of a house. A certeza nos dá a convicção e nós temos essa certeza através do intelecto, através do aprendizado da palavra de Deus. The certainty gives us conviction, and we know this from the intellect, learning the word of the Lord. Nós aprendemos a palavra de Deus We learn the word of the Lord, e na medida que nós aprendemos a palavra de Deus, and while we are learning the word, nós temos mais fé, we have more faith,
Porque nós temos mais conhecimento daquele que é o autor da nossa fé. Because we know more who is the author of our faith. Podemos dizer que fé We can say that faith, é estar seguro das coisas que se esperam. it's being sure of the things we expect. A fé do cristão é o meio que Deus usa The Christian faith is the way that God uses para lhe dar confiança e segurança de que as promessas de Deus serão cumpridas. to give, wow, to give him trust Que as promessas de Deus vão se that cumprir. the Lord promises will be fulfilled. A certeza, ela é produto daquilo que nós aprendemos de Deus. The certainty, it's produced by the things that we learn from God. E eu queria dividir essa certeza em outra palavra, And I would like to divide this certainty in another word, convicção, conviction. que está ligada mais à experiência. It's linked to experience. Mas preste atenção, certeza a partir do que nós sabemos e a convicção a partir do que nós experimentamos But pay attention, certainty through what we know, and experience, and the conviction through what we experience. são duas coisas que nunca estão separadas. Those things are always together. Eu nunca vou conhecer Deus através da sua palavra I will never know God through His Word e não ter uma experiência pessoal com Ele. and not have a personal experience with Him, Porque Deus é um ser pessoal, Ele se relaciona conosco. because God is a personal God and He has a relationship with us. Da mesma forma, eu não posso ter um relacionamento verdadeiro com Deus The same way I cannot have a true relationship with God sem conhecê-lo através da sua palavra. without knowing Him through His Word. Então, primeiro eu aprendo sobre Deus, So first I learn about God. eu tenho certeza de quem Ele é, I have the certainty about who He is. e isso traz para mim And this brings to me uma convicção a conviction a partir do relacionamento que eu desenvolvo com Ele. that came from the relationship that I have with Him. A convicção é fruto da intimidade do relacionamento que eu tenho com Deus. The conviction is fruit from the intimacy of the relationship that I have with God. É a presença da fé no nosso coração. Is the presence of the faith in our hearts. A fé que é dada por Deus a nós. The faith that is given by God to us. Isso é suficiente para nós confiarmos que Deus irá cumprir a sua palavra. And this is enough for us to trust that God will fulfill His word. E isso produz uma terceira característica: And this produces a third characteristic, testemunho. testimony. O testemunho é o resultado natural The testimony is the natural result de quem conhece a Deus através do intelecto, of the one who knows God through the intellect, que é a certeza, that's the certainty, quem tem intimidade com Deus através da experiência do that relacionamento, has intimacy with God through the relationship. isso produz testemunho. This produces testimony. Quem vive com Deus, Who lives with God, quem conhece a Deus, who knows God, se parece com Cristo. looks like Christ. O livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 8, Isaiah 45, chapter 8, vai dizer que salvação e justiça brotam da mesma fonte. that says that salvation and justice sprout from the same fountain, Que tem a mesma raiz. has the same root. Um cristão sem testemunho A Christian without testimony tem problema com a sua fé. has a problem with his faith. Fé não está baseada em quanto você conquista, Faith is not based in how much you conquer, mas em quanto você se parece com Jesus. but in how much you looks like Jesus. E logo no início da história bíblica, And right in the beginning of the biblical history, nós vemos Deus atuando dessa forma. we see God acting this way. E por isso hoje, That's why today eu gostaria de falar com você sobre um homem chamado Abraão, I would like to talk to you about a man called Abraham, que foi conhecido como o pai da fé. that was known as the father of faith.
E vamos falar um pouco por que Abraão foi conhecido dessa We'll forma. talk a little bit why he was known this way. Hebreus 11, Hebrews 11, do versículo 8 ao versículo 10. Você from the pode ler. verses 8 to 10. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Vocês lembram da ilustração no início do sermão Do you remember the illustration at the beginning of the service a respeito da viagem? about the trip? Foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. Was the same thing that God did with him. Ele falou: Abraão, deixa seus parentes, He said, Abraham, left your parents, sua terra your land, e vai para um lugar and go to a place, que você vai descobrir onde é. and you will know where it is. E Abraão confiou. And Abraham trusted him, Ele obedeceu a Deus, obeyed God, mesmo sem saber para onde estava indo. even with no clue where he's going to. Abraão foi o pai da fé, Abraham was the father of faith, conhecido como o pai da fé. known as the father of faith, Não porque ele desejava ir para um lugar not because he desired to go to a place e acreditava que Deus o levaria para esse lugar, and believed that God would take him to that place that he wanted, mas porque ele confiou But em be- Deus, but because he trusted in God, confiou para onde Deus estava enviando ele, trusted in the place that God was taking him, apesar dele não saber para onde estava indo. despite he has no clue where this place were. Então, Abraão, ele testemunhou, ele foi um testemunho de fé. So Abraham testimony about this. He was a faith testimony Porque ele confiava em Deus. because he trusted in God. Deus chama Abraão para um lugar God has called Abraham to a place que ele não conhecia, that he didn't know, mas ele conhecia o seu Deus. but he knew it God, E isso bastava. and that was enough for him. Ele se lançou. He threw himself. Isso é fé, That's faith, se lançar. to throw yourself. Deus não mandou Abraão para uma terra que ele não conhecia à toa. God did not send Abraham to a place that he didn't know without a purpose. A ênfase dessa sessão é sobre a promessa de Deus The emphasis in this section is the promise that the Lord e os planos de Deus para a nação de Israel. and the plans that God has for the nation of Israel. E essa nação começou com o chamado de Abraão. And this nation began with the Abraham's call. Deus prometeu um filho a Abraão God promised a son for him, e eles tiveram que esperar 25 anos pelo cumprimento dessa promessa. and they needed to wait 25 years for the fulfillment of this promise. E esse seu filho, chamado Isaac, And this son, named Isaac, gerou outros dois filhos, Jacó e Esaú, has two sons, Jacob. Esau and Jacob, sorry. E, na verdade, o seu filho Jacó, And his son Jacob que constituiu de fato a nação de Israel. was the one who indeed constituted the nation. E através do filho de Jacó, chamado José, And through the son of Jacob, named Joseph, salvou a nação de Israel na terra do Egito. saved the Israel nation in the Egypt. E Moisés libertou o povo do Egito. And Moses freed the people from the Egypt. Ele confiou, He trusted. Abraão confiou no chamado de Deus, Abraham trusted in the Lord's call, mesmo sem ver o resultado do chamado de Deus para sua vida. even not seeing the result of this call to his life. Mesmo sem ver o resultado completo para aquilo que Deus estava chamando. Even not seeing the whole scene, the complete scene of this. E para mim, a espera é uma das disciplinas mais difíceis da Bíblia. And for me, the waiting is one of the most difficult disciplines in the Bible.
No entanto, a fé autêntica é capaz de nos fazer even though the authentic faith can nos fazer esperar pelo cumprimento do propósito de Deus no tempo de Deus. can teach us how to wait for the God's time for the fulfillment. E enquanto nós esperamos, And while we are waiting, nós devemos ser obedientes. we need to be obedient. Pela fé, Abraão obedeceu. By faith, Abraham Ele obeyed. obedeceu sem saber para onde estava indo. He obeyed without knowing where he was going to. Ele vivia em tendas. He lived in tents. Ele era um estrangeiro, um peregrino no mundo. He was a pilgrim in the world. E ele tinha que estar pronto a todo momento para sair daquele local quando Deus mandasse. And he needed to be ready anytime to move and to go to a different place. Nós também somos peregrinos. We are also pilgrims. A palavra de Deus fala isso para a gente na carta de 1 Pedro. The word of the Lord tells us this in 1 Peter. Abraão tinha os olhos voltados para a cidade celestial. Abraham has his eyes turned to the celestial city, E ele viveu com os olhos para a eternidade. and he lived looking to eternity. E o que isso se aplica para nós hoje em dia? And how we apply this to us nowadays. Nós vemos que nos últimos 40, 50 anos, We see that in the past 40, 50 years, a igreja evangélica no Brasil cresceu muito. the gospel church grew a lot here in Brazil. Mas ao mesmo tempo nós temos visto a violência, a But- corrupção, At the same time, we see the violence, the corruption, os problemas familiares the family problems têm crescido da mesma forma. are growing in the same way. E quando nós vemos que o crescimento da igreja And when we see that the growing of the church, não está, talvez, mudando o testemunho das pessoas, it's not changing the testimony of people. talvez a igreja esteja com um problema de fé. Maybe the church is having a problem in the faith. Porque a igreja que a igreja continua tendo fé em outras coisas Because the church continues to have faith in different things, e não em Deus. but God. Porque como nós falamos, And as we has talked, a fé the faith é obedecer a Deus, is to obey God, confiando na sua vontade. trusting in His will. A transformação do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, The transformation of our country, our city, our neighborhood não vai vir de nenhuma autoridade, would not come from any authority, não virá de cima para baixo would not come from the above, dos poderes dessa Não. terra, from the powers of this earth, mas a partir de uma igreja que testemunha, but from a church that testimony, uma igreja de fé. a church of faith. Existe um pastor norte-americano There's a North American pastor, chamado Burke Parsons, Bert Parsons, que ele diz o seguinte: and he says, o fato de ter uma igreja em cada esquina the fact of having a church on each corner não significa que o evangelho está sendo pregado em cada esquina. doesn't mean that the gospel is being preached in every corner. Existe um outro pastor brasileiro There's another pastor, a Brazilian one, chamado Jonas Madureira, called Jonas Madureira, que ele disse o seguinte: and he says, um falso evangelho a fake gospel produz falsas conversões, produce fake conversions que vai ser igual that will be equal a um falso avivamento. a fake revival. O nosso papel Our role como uma igreja de fé as a church of faith não é simplesmente confiar is not simply trust que Deus vai fazer aquilo que exatamente nós queremos, that God will do exactly what we want, mas confiar em quem Deus é but trust in who God is e obedecer a Ele. and to obey to Him. E quando a gente olha para Abraão, And when we look to Abraham, a gente olha um homem de fé, we can see a man of faith,
mas que também não foi perfeito. but he was not perfect. Ele viveu uma espera muito grande. He needed to wait a lot. E apesar de ter obedecido a Deus, And even that he In- obeyed God, indo para uma terra que ele não conhecia, going to a land that he has no idea where, durante It was. esse processo de espera, during this waiting process, ele desobedeceu a Deus. he disobeyed the Lord. Deus prometeu a ele um filho com a sua esposa Sara. God promised to him a son with Sarah, his wife. E ele não confiou que Deus lhe daria um filho com a And sua esposa Sara. he didn't trust that he would have a son with her. E ele teve um filho com uma de suas empregadas. And he had a son from one of his maids. E o que eu estou querendo falar com isso? And what I want to tell you with this, Que apesar de Abraão ser um exemplo de fé para nós, that despite Abraham being an example of faith to us, Abraão não é o nosso Salvador. Abraham is not our savior. Inclusive, alguns religiosos tiveram problemas com isso. Even some religious people had problem with this. Em dado momento, Jesus se encontrou com alguns religiosos judeus, In a specific moment, Jesus met with some of this. que de certa forma confiavam que Abraão era o seu Salvador. And in a certain way, they trust that he was his savior. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42, And in John 8:42, nós vemos Jesus falando com esses homens. we see Jesus talking to this man. E ele diz assim: And he said, Disse-lhe Jesus: Jesus said to them, Se Deus fosse o pai de vocês, if God were your father, vocês me amariam, you would love me, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. for I have came here from God. Eu não vim por mim mesmo, I have not come on my own. mas ele me enviou. God sent me. Aqueles homens confiavam no seu pai Abraão, Those men has his trust in Abraham, his father, mas eles não viram em Jesus but they could not see in Jesus o filho prometido de Deus. the promised son of the Lord. E quando a gente olha para Jesus, And when we look to Jesus, nós vemos que ele é o melhor e verdadeiro Abraão. we see that he is the better and the true Abraham. Filipenses 2, Philippians 2, a partir do versículo 5, from the 5th verse, vai dizer o seguinte: says this: 5 a 11, pode ler. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing but by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. O que nós vemos nesse texto? What do we see in this text? Que há um Abraão melhor e verdadeiro, That there is a better and true Abraham, que também atendeu o chamado de Deus that also fulfilled the call of God, para deixar o seu lar e todo o seu conforto, to leave his place and all the comfort he has, partindo também ao vazio going to the direction to the empty, e criando ali um novo povo de Deus. and creating there a new people of God. O nosso Salvador Our Savior é Jesus Cristo. is Jesus Christ. É nele que nós devemos confiar. It's on him that we need to put our trust. O testemunho de Abraão The Abraham's testimony não era a respeito dele mesmo, was not about himself, mas apontava para Jesus Cristo. but point to Jesus. O nosso testemunho Our testimony não é para apontar para nós mesmos, is not to point to ourselves, mas uma igreja de fé. Uma igreja de fé but a church with faith
que obedece a Deus, that obey God, que confia em Deus, that trust in God, que se relaciona com Jesus, that has a relationship with Jesus, também testemunha a pessoa de Jesus, and also testimony about Jesus. para que o mundo veja Jesus através de nós. For the world to see Jesus through us. Vamos orar. Let's pray. Pai querido, Dear God, nós te louvamos pelo seu amor. we worship you because Nós- of your love. Nós somos gratos e felizes, Senhor Deus, pela sua graça. We're thankful and happy because of your grace. Nós te louvamos porque as suas promessas jamais falharão. We worship you because your promises will never be lost. E que o Senhor produza no coração de cada um de nós That you produce in every heart here uma fé autêntica, authentic faith baseado na confiança em quem o Senhor é. based on the trust in who you are. E que cada um de nós And that every one of us desenvolva um relacionamento sincero contigo. develop a true relationship with you, E que isso nos leve a obedecer ao Senhor, and that take us to obey you, independente das circunstâncias, independent of the circumstances, independente das consequências. depending of the consequences. Que a gente confie sempre em quem o Senhor é That we always trust in who you are e confie naquilo que o Senhor vai fazer. and in what you are going to do. No nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Muito obrigado.